Tá gravando ainda. Tá gravando? Mas é aquela hora. Ah, vambora, pô, deixa fluir. Olá, boa noite. Não, já foi, velho. Boa noite. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos com um texto aqui sinistro aqui, velho. Eu e o Carlos vamos batendo um papo aqui, chega junto, sejam bem-vindos, vocês estão sempre com a gente aqui e espero que vocês desfrutem. Espero que vocês desfrutem deste dia especial. Inclusive o vídeo passado, que foi Todo Tempo Responde, Foi legal, foi bacana. hoje vai ter muitas questões solucionadas aqui, daquele dia também. Então você que fez as perguntas, fica ligado nesse vídeo de hoje, beleza? Tem muita coisa legal. Vambora? Ô Carlos, às vezes a gente tem uma crise nesse negócio de oração, né, cara? Tipo assim, o que Deus responde, o que não responde, né? Como que se ora? E Cristo, isso que a gente falou aquele dia, né? A gente falou assim, o que foi, Carlos? Que cara é essa? Tá alto pra caramba o som aí. Tem que baixar um pouquinho o som, Renato. Renato gosta do somzinho? A gente gosta também, só que às vezes ele se empolga com o volume. Tá bom? Tá bom. Não vou ouvir nada. Até pra vocês se concentrarem na O conversa. pessoal ali não vai ouvir nada. Vambora. Na hora que vir a parte alta aí, vocês falam se tá alta aí. Tá, Estão ouvindo a gente? Olha, você vai participar hoje? com certeza. Quero Tamo ver, aí. quero até ver. Tô até com o microfone. Sim. Aí, ó. Cristo estava contando uma história pra mulher, né? Ó, desculpa. Tava contando uma história de uma mulher. É uma viúva, né? Caralho, Isso aqui. É uma viúva. Lucas 18, se você quiser sintonizar aí. Lucas 18, ó, aqui logo no versículo 1, 2, 3, a parábola vai até o versículo 8. Ele está contando de uma mulher que é viúva, e aí ela tinha uma questão para solucionar, jurídica, e ela direto ia amolar o juiz, mano. Ô juiz, resolve minha causa, resolve minha causa, resolve minha causa. E o juiz não resolvia a causa dela, né? Não resolvia, ele deixava pra lá. Só que esse juiz, ele era crente, você tá ligado ou não? Não? Ele não acreditava em Deus. Ah, não acreditava, Não, tá ligado, né? Tava nem aí. Tá, ô Edson, você mexer com um juiz que não é crente, já o pepino já é maior, mano. Porque o cara não tá. O cara tá na lei, literalmente, né? Tá na lei, literalmente, né? E tá na carne também, porque ele vai julgar ali conforme que ele quiser, né? É verdade. Não, um juiz cristão é melhor, Ele não não é? só não era crente, como não ligava para as pessoas. Tá escrito aqui, né? Não, porque quando o cara, em qualquer função que ele estiver, se ele for crente, mano, cristão e tal, se ele acreditar em Cristo, eu acho que já, acho não, vai ter uma grande diferença aí no manuseio da função, né? Então, quer dizer, essa mulher aí, ela ia lá, pedia para resolver a causa, ele não dava a mínima, só que ele não temia a Deus, tá escrito. Ele nem era sensível às necessidades das pessoas. Ó, complicou, ele nem era sensível. Às vezes a gente encontra gente assim, você vai comprar alguma coisa em algum lugar e a pessoa não tá nem aí, mano, nem te trata mais ou menos, não te desdenha, e você vai ali na maior da boa educação, na maior da boa vontade, e você encontra gente desse jeito aí, né? E olha que isso aqui Cristo tá ensinando, cara, isso que é legal, sabe? Ele tá falando do que é quando você passa por essas situações e onde se chega, se você for como a viúva. Quer dizer, você tem que ser igual a viúva, A né? viúva foi persistente. Foi, ó, aqui, ó. Uma Seguindo mulher aqui, falando pra você que tem que consertar a torneira da tua. é isso aí, vai falando. É uma característica de mulher, né, mano? Aqui, ó. A viúva tava ali, ó. Como nós somos a noiva, então nós também temos essa característica, hein, velho? É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, o juiz falou pra ela. Porém, ele fala aqui, ó, versículo 5, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Cara, a mulher amolou tanto o juiz que ele falou assim, cara, cansei dessa mulher, Deixa eu resolver. vamos resolver. Só que eu tava pensando sobre isso aqui. E se ele desse a sentença contrária, velho? Porque
como ele falou ali, como essa mulher tá me aborrecendo, eu vou dar a favor. Ó, pra você ver. O cara pensou, porque poderia ele ter dado conta. Com raiva, né? Ele tipo ficava assim, com raiva e falou, "Pô, Só que ele pensou, se essa mulher vai me atazanar depois, velho. vai ser pior." É. Porque ele queria se livrar dela. Como? Dando o que era melhor logo. Pelo menos, né? Pelo É. menos. Tu não acha? Ela estava perturbando, né? Ela estava persistindo atrás dele. Cara, o juiz falou isso aí. Aí beleza. E ele ainda continua, ele fala assim, ó, se eu não fizer isso, ele fala na sequência, se ele não fizer isso, se eu não fizer isso, essa sentença a favor dela, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Quer dizer, o juiz falou pra viúva, a viúva que virou o juiz, né? Quer dizer, inverteu o papel aqui, cara. Que ela acabou, ela mesma sendo a favor dela. Viu, mulheres? Continua insistindo. Agora, Jesus fala, ele dá uma dica preciosíssima, que é de Jesus, né? Carlos. Aí ele fala assim, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então? Quer dizer, ele falou isso porque ele queria que ele fizesse a consideração ao que o juiz falou. O juiz falou, olha, vou dar o voto a favor dela, vou considerar tudo. E aí Cristo falou, olha o que esse juiz disse. Aí ele segue falando, será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Mas aí no final ele fala, o meu próprio povo que pede socorro dia e noite. Será que ele vai demorar a ajudar? Cristo coloca. Mas aí ele dá a verdade. Olha a verdade. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor e fará isso bem depressa. Quer dizer, a mulher ficou persistindo, continuou. Daí a pouco, Cristo está dizendo nisso que a gente deve continuar. Se você tem um caso e você está em oração com Deus, você deve continuar com Deus, dia e noite, orando. Se você vai trabalhar, siga orando. Se você vai seguir falando com Ele, siga dizendo. Olha só, a mulher, ela foi insistente todo o tempo. Ela não desistiu, cara. Ela rezou o pé da causa. É igual a parábola, a história que ele conta lá. Se os pais sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o próprio Deus. É a mesma ideia de texto que ele está dando, né? Então é interessante, porque às vezes a gente, diante do silêncio de Deus, ou por coisas que ele ainda não fez, ou o tempo demorado, às vezes do nosso ponto de vista demorado, a gente acaba desistindo, fazendo pouco caso da própria oração, não dando devido valor. Deus está atribuindo valor a isso. Ele está dizendo que quando demorar, siga persistindo em falar com Ele, em manter a tua oração em dia, como uma rotina, até que Ele responda. E Ele está dizendo, Ele vai responder e não vai demorar. Então, um caso que demoraria 5 anos, pode ser que demore 5 meses. Sabe lá qual é o que demora? E se fosse para demorar 10 anos? O povo saiu do Egito com Moisés, e aquela caminhada ali parece que duraria 20 dias, uma coisa assim, ou menos, eu não me lembro exatamente o número, mas era uma caminhada até a terra prometida de poucos dias. E porque durou 40 anos. Mas e o contrário também pode ser feito. Numa caminhada que duraria 10 anos, Deus pode comprimir o tempo, fazer que dure 3 meses. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, é ele que diz, eu afirmo a vocês, que ele fará a
a favor do seu povo, que somos nós, e fará isso bem depressa. Bem depressa dentro da perspectiva possível que ele tem. E é isso. Se às vezes está demorando o que você acha que é uma demora, de repente, sem isso, demoraria muito mais. Se essa moça não estivesse lá, talvez a causa não seria resolvida. Se ela não estivesse atrás do juiz, né? Aqui tem bastante coisa para gente pensar, né? Até o fato da gente persistir com Deus é melhor do que ficar sem pensar em nada, né? Ah, não deu certo, eu largar, Né? melhor estar em oração, Sim, pedindo intervenção, sim. pedindo um favor. E não ter essa pressa também de entendimento do tempo de Deus, né? Porque a gente quer o nosso tempo, né, para as coisas e o tempo dele é outro, né? É, verdade. Como ele age e tem o tempo, não só o tempo dele é outro, como também tem o tempo certo para as coisas, né? Não é? Hoje eu me deparei, começando a sair os frutinhos dela assim, e era um pé de amora. E aí eu olhei pro pé de amora e pensei, se reconhece a árvore pelo fruto. E eu não saberia que a árvore era aquela. Mas como eu vi a amorinha ali, olha que, na hora eu pensei nisso que ele diz, se reconhece a árvore pelo fruto. Eu lembrei disso porque o Edson falou ali que tem um tempo, como está no Salmo, e dará o seu fruto na estação correta. Então calma, né? Porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Mas é tão legal isso aqui de Jesus, que logo na sequência do texto, ele vai falar sobre 2 homens que estavam orando. 2 homens que estão em oração. E ele dá a diferença dos 2 homens. E essa diferença aqui, ela é crucial pra gente poder entender, Carlos, onde a gente tá, sabe? Porque, cara, Essa diferença aí. eu vou ler uns pedacinhos aqui, só pra gente se contextualizar aqui. Jesus contou mais uma parábola. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. A gente sabe que o cobrador de impostos, fariseu, era o cara ali que entendia das regras, entendia do templo, ele era benquisto, ele tinha Ele poder. fazia o dízimo certinho, era bem correto, né? Nas tradições. Todo mundo via como um homem nobre, não é? E o cobrador de impostos, o contrário, é como se fosse contra o povo dele. A gente já sabe dessa história. Então era um cara que sofria. Mateus era um cobrador de impostos, né? E ele sofreu publicano. Ele era considerado, os caras que eram cobrador de impostos, era considerado chulo, né? Tipo assim, miserável pelos judeus, né? Eles não suportavam Deus. E é esses 2 que Cristo coloca aqui, ó. Um fariseu e um cobrador de impostos fazendo orações. O fariseu ficou de pé e orou sozinho desse jeito. Olha como o fariseu orava. Olha que interessante que ele fala exatamente como o fariseu orava. Isso é muito massa, né, cara? Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento. Eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como outras pessoas são. Agradeço também porque não sou como este cobrador que está ali orando ali, ó. Então quer dizer, eles estavam no mesmo lugar. Jejuo 2 vezes por semana, olha só eles dizendo, cara, 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Aí ele vai falar de como o cobrador de impostos estava orando também. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, quer dizer, eles estavam perto de algum altar, de algum lugar que se poderia adorar. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Olha o respeito desse cara, né? Batia no peito e dizia, confessava, ó Deus,
tem pena de mim, pois sou pecador. E aí Jesus terminou essa parábola dizendo: agora é o importante, agora é o que importa para nós. Esse é um momento crucial. Se alguém está orando, esse é um momento crucial que o próprio Deus está dizendo: como eu recebo a oração desse, como eu recebo a oração desse outro. Isso aqui não é alguém que está falando, Carlos. Isso aqui é o próprio Deus ensinando para a gente como ele recebe, porque os dois o fizeram. Agora importa como Deus te ouve, como ele te recebe. E agora você vai ouvir exatamente como ele te ouve. De que maneira ele recebe a tua oração, dependendo de como ela foi feita. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que o cobrador de impostos, e não o outro, o fariseu, voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Porque, de novo, a gente cai na graça aqui, né? No mistério. Cara, sabe quando a pessoa... o nome disso aqui eu aprendi isso aqui. O nome da oração do fariseu é uma oração dentro do orgulho próprio. Dentro daquilo que eu sei fazer. Dentro daquilo que eu sou capaz de cumprir as regras. Porque ele falou de vários mandamentos. Porque ele falou assim... não sou eu não adúltero, sou avarento. Isso, não sou... Ele falou, ele eu cumpriu. não roubo. Eu não... Ele vem falando tudo que ele fez de certo, né? Ele vem buscando o direito aqui. Vem buscando o direito. É. O salário dele. Como se ele tivesse trabalhado para Deus. Reivindicando. E esse ponto dele se agradecer, ele está se colocando numa posição superior ao outro. Que é a hora que ele vira ali e fala literalmente isso. Julga, né? Ele faz um julgamento aí. Obrigado, porque eu sou diferente daquele ali ainda, né? Coloca o outro inferior a ele, né? E é muito comum a gente perceber a dificuldade da pessoa. Cara, é aquilo que eu já ouvi. Uma coisa é você não adulterar. Outra coisa é você amar a sua esposa. Porque a graça, ela faz com que você aprenda a amar a sua esposa. Mas a lei pode ser um casamento péssimo, embora você não adultere. Porque embora você não adultere, não quer dizer que o seu casamento é próspero e que você tem todas as coisas ali, naquele seio. Existe uma hierarquia correta, né? Existe uma hierarquia melhor. E não adianta seguir a lei se você está fazendo outras coisas erradas. Aqui, ele, ao mesmo tempo que dizia uma coisa boa que ele estava fazendo, isso colocava ele numa posição superior. Quer dizer, ali, colocava ele não. Ele se colocava, né? E ali ele já está anulando, né, o que ele estava fazendo de bom. É verdade, sim. Ele cumpria a lei e, ao mesmo tempo, aqui, nesse caso, já estava descumprindo. O motivo era errado. O motivo era errado. Ele estava fazendo as coisas pelo motivo errado ali, né? Ele estava barganhando. É como se ele estivesse dizendo para Deus assim: pô, como eu fiz 10 ações boas aqui, eu sou bom, né? Eu posso... A pequenez desse homem é tão grande a ponto de não conseguir julgar a si mesmo, a ponto de não conseguir enxergar na sua própria alma, no teu coração, nos teus hábitos, a fragilidade de que ele não tinha nem mesmo poder para acrescentar saúde ao próprio corpo, mas ele se colocou ali praticamente como um Deus. Apesar de estar agradecendo e estar dentro da lei,
ele está se desfazendo do outro, que é um mandamento importantíssimo, né? E tem uma coisa, né, Carlos? Ele estava num momento de oração. E era um momento entre ele e Deus. E ao invés da relação dele ser genuína com Deus, ele ainda incluiu um terceiro. Porque ele olhou para o lado e, ao invés dele ter com Deus, ele não conseguiu se conter a meter a língua em outra pessoa. Olha, entendeu? Como é que eu sou melhor. Ele se comparou com o incomparável. Bem, é que é assim, todos nós caímos e todos nós estamos na fragilidade, na fraqueza, na miséria, todos nós. Mas esse fariseu parecia não se ver assim, né? E aí quando ele se compara com o cobrador de impostos, que não cumpria as leis que ele cumpria, ele se compara com um que é igual a ele. O nível dele de comparação também foi muito baixo, porque ele entendendo de toda a palavra, sabendo que todos nós somos caídos, porque ele conhecia a palavra, ele sabia que Adão caiu lá atrás e que ele fazia parte dessa genealogia ali da descendência, e mesmo assim ele olhou para um caído e falou: eu sou melhor que aquele caído. É como um na lama falando do outro na lama. E aqui ele vem cego a esse ponto. Ele vem falando da lei e que como ele cumpria tudo isso, e desculpa, mas ele acaba com tudo na hora em que ele se sente melhor do que o irmão, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E ele desconsiderou esse mandamento, né? Ele já se colocou, enquanto esse, na mesma oração, os dois estavam orando no mesmo momento, ele só fez o contato, ele e Deus, porque a vida do próximo é a vida do próximo. E aí foi ele e Deus, e ele confessando a sua limitação humana, reconhecendo o seu lugar, a sua posição de carne, reconhecendo a incapacidade de salvar a si mesmo ou de dar a si mesmo qualquer coisa. E nesse momento onde a verdade saiu ali, a honestidade dele em dizer as suas falhas ali, ele sai justificado, né? Ele sai justificado, ele isso mesmo. Sai em paz. Isso aí, há um mistério aí que é quando você... Lembra quando Cristo diz: eu vim para os doentes e não para os sãos? Lembra? É, isso aí. Quando ele diz isso, ele diz para aqueles que necessitam. Quer dizer, o outro, querendo ou não, ele dizia: eu não preciso de você, eu já cumpro tudo. Deus, eu não preciso, eu já estou cumprindo aqui. Ele não quis dizer isso na oração, mas dependendo de como a gente faz a oração, pode ser que a gente não esteja ali reconhecendo a nós mesmos como sendo necessitados da graça dele, velho. E aqui tem um ponto aqui que a gente pode ver lá em Paulo aos Coríntios, né? Em Coríntios 13, onde ele vai colocar aqui, cadê o amor aqui? Né? Que é o primeiro mandamento. Ele fez uma oração longa mostrando todo o seu currículo, tudo o que fez. O cara é o cara. Mas, só que não. Sem amor, para Deus não subiu um aroma agradável, né? Engraçado, né? Parece que a relação dele é mais com a lei do que com Deus. Não exatamente. É? Isso aí, você tá me fazendo chegar aí. Isso aí. Isso mostra o quanto para Deus importa que primeiro a gente se relacione com Ele e depois que a gente reconheça que a gente necessita. Só que isso dá para perceber que nesse texto que esse cara, ele fala de maneira honesta, né? Ele não fala assim como só quem tá jogando da boca para fora. Ele sente no coração que ele realmente necessita, ele sabe quem ele é, entendeu? Necessitado. E aí Deus fala: esse saiu inocentado. É que são aqueles que precisam de um salvador. Aqueles que reconhecem que precisa de um que o coloque de novo perante os santos dos santos, né, meu? Isso. Ali ele está sendo honesto. E é uma dica pra gente, né? Que a gente chega e fala: nossa Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pelo fulano, mas eu fiz aquilo outro.
nesse momento é a hora que a gente deve simplesmente mostrar nossa dificuldade, assim, olha, tá difícil, tá pesado para mim. Eu sou um pecador, né? Sei lá, a forma como você se relaciona com o Senhor, porque pecado, a gente já sabe que Cristo levou na cruz, né, nossos pecados, mas a sua vivência humana de dificuldade, é melhor você chegar na frente de Deus e falar, eu tô cansado, do que você vir dizendo tudo o que você fez para que você seja justificado por isso, para que Deus faça alguma coisa, né? Tá bem claro aqui como que faz diferença isso. E tá claro também que Deus não vai fazer por nada que você faça, mas sim pelo que Ele fez. Amém. Tá claro que tudo que você faz pode vir contra você e não a favor. É isso aí. Principalmente aqui, no caso que não houve amor, né? O amor aqui não apareceu. Ele apareceu... Um amor à lei. Mas não ao que Deus deseja. Que amor ao próximo. E realmente, aqui, Cristo chama a luz ao que Ele veio fazer, né, cara? Que é tudo. Como Ele fez tudo, não é possível que a gente faça algo. Se você quiser fazer algo, é como descredenciar o que Ele veio fazer. Ele não veio fazer uma parte, Ele veio fazer tudo. Tudo. Completamente. Ele completou a obra de Deus. Não tem mais o que ser feito. Esse fariseu ali, ele estava perdendo o tempo dele. E, mesmo que fosse com boa intenção, não importa. Nesse caso aqui, não está em vigor a boa intenção de você cumprir algo, mas o reconhecimento de quem é Cristo. Porque aqui o que está em jogo é, se Deus fez tudo, você deseja receber ou você quer ainda agir pelo seu próprio esforço, pela força do teu braço? Porque se for pela força do teu braço, você arcará com as consequências daquilo que você fez. E tem o limite da carne, né? E tem a força o limite. do braço é o limite da carne. Né? Mas ele bem deixa claro que ele quer honrar aquele que o recebe. E uma coisa que me chama muita atenção é a honestidade. A honestidade dele bater no peito ali, se manteve a distância, bateve no peito, eu nem olhar. Sou isso nesse momento. Ou seja, estou entregando a minha miséria nesse momento. E é uma dica boa para quando a gente vai orar isso, né? Olha, isso aqui, eu estou sendo isso nesse momento. E ser honesto com Deus, porque eu acho que quanto mais... essa é a honestidade que aqui Jesus vem indicando para a gente como que é mais agradável ser feito. Como é que Deus recebe. Isso. Porque o outro, ele rejeitou, ele não recebeu. Não recebeu. Então, assim como Caim e Abel. Isso aí. É uma dica forte. Edição, fica ligado nisso aí, hein, man? Nessa palavra aí, porque isso aqui é algo pra gente realmente refletir todos os dias, entendendo o que nós somos. Porque aqui tá mostrando que Deus ouve aquele que sabe onde é o seu lugar e onde Deus nos restituiu de volta a outro lugar, mas não nós. Ele fez por nós e é por isso que temos de novo acesso a todas as coisas, inclusive a paz que está aqui. Mas no momento que você for um cumpridor, aí há um sinal de que você não está entendendo. Não está entendendo. Não entendeu ainda, né? Não entendeu, cara. Entendeu ainda. Sabe qual é o mal? O mal é a maturidade, cara. Engraçado que o fariseu, ele é um dos caras entendedores da palavra. Ele veio discordando, ele veio descrevendo aqui, na verdade, veio descrevendo a lei inteira que ele veio cumprindo. Eu percebi... E que não deve ter sido fácil, mas... Não deve? Mas eu percebi que a maturidade faz com que a gente entre em lugares estranhos. E um desses lugares é fazer-se parecer independente. Eu descobri que, entendendo esses textos, que
um dos males que a gente pode ter é se tornar independente. De Deus. Independente é o De pior Deus. mal do homem. É. Cara, porque você, quando fica adulto, você tem várias fases. E a independência, ela faz com que você se supra as Que necessidades. você não tem. Então, Dependa. exato. Veja como a independência pode trazer a gente a um afastamento de Deus. É nesse olhar, né? Nesse olhar de olhar para Deus, a gente depende, né? A gente é filho. Deus quer que você dependa dele, meu filho. É. Por quê? Porque ele é a vida. Longe dele é onde está a morte. Ele quer que a gente dependa dele para que a gente tenha vida em nós. Amém. Quer dizer, quando você for independente, você se afasta daquele que tudo dá. Afinal de contas, você não acha que é muito ingênuo da nossa parte? Eu falei, o mal é a maturidade, mas a maturidade do mundo, não a maturidade espiritual de fato. Mas a maturidade do mundo traz a nós uma falsa independência. E é ali que está o engano, porque parece que nesse momento você cai na cilada de daqui a pouco não se viu com Deus. Você foi sozinho. Você está tão numa lida de independência e de seguir a sua vida e de fazer ela acontecer que daqui a pouco Deus não entrou no seu plano. Não tem espaço, né? Ele não tem. tá na hierarquia, ele Nem tá na lá sua embaixo. mente, nem na tua vida. E aí vai faltar um monte de coisa. E aí, Somos seres espirituais. às vezes a gente demora para se dar conta que a gente passou muito tempo independente. Eu me arrependo de não ter me tornado dependente antes. Uhum. Eu sou um dependente do espírito, velho. É isso aí. E nessa hora, a chave vira, Edson. E é isso que é necessário entender, man. Porque a dependência de Deus é algo que parece que as pessoas fogem. Eu não sei se elas não querem crer. Ou se elas querem manter a independência como uma coisa do orgulho. É. Porque, Eu veja, acho que a vaidade. Mas na verdade a ordem do mundo é essa, né? Se você observar tudo que você é bombardeado de informação, faça você, seja você, faça, corra atrás, tem, né? Os coaches, né? Você ouve isso o tempo todo, então assim, a gente acaba sendo guiado por essa autodependência mesmo, que é o que move a nossa vida ultimamente, assim, nos últimos anos, né? É que é o mundo da carne e o mundo espiritual, né? Eu acho que é por aí. Cara, na sequência do texto aqui, Cristo é tão espetacular e Deus coordenando tudo isso, que ele fala assim, olha, ô Edson, tu que é pai, cara, quando tua filha nasceu, a sua filhinha lá nasceu e ela era bem pequenininha, você era um pai novato ali, estava lidando com aquilo, mas ela já estava ali com 1 ano de idade. Você olhava para aquela beleza na sua frente e, cara, se tem uma coisa que a tua filha era, sem que ela tomasse conhecimento disso, era dependente de você, cara. E na mesma hora te faz sentir responsável em prover tudo, né? Você vê como isso é na natureza, né? Você vai prover. Né? Você quer que nada falte, né? Que ela tenha a melhor vida. E você não acha que ela sentia isso? De você, tipo assim, meu pai tá aqui, entendeu? É aquilo que meu irmão sempre fala, né? A criança dormindo no colo do pai numa festa, barulhenta e tal. Sim. A paz que ele tem ali é uma paz de segurança, né? Independente. Quando acontece qualquer coisa, a criança olha primeiro para os pais para poder chorar ou não. É verdade. Acontece uma coisa, ela olha para. Caiu, né? Caiu. Ela vê a reação deles, assim, qual é a reação deles. E eu acho que é por aí mesmo. Acho que você falou uma palavra muito boa, né? Ser dependente de Deus é tão melhor que ser dependente das coisas do mundo, né? Não é? A dependência no lugar errado, né? Agora, ser filho, como é a tua filha, e ser pai a ponto de prover, essa é a relação mais honesta que você já viveu do que Deus quer de nós.
Você viveu isso com a sua filha, e a sua filha teve a oportunidade de viver com você, e você viveu com seus familiares, assim como eu vivi com meus pais. E tem uma coisa, né? Você como pai humano, você ainda tem limites, né? Do que às vezes você pode prover, você pode dar. Só que se você colocar as transpor proporções, essa relação com o que é Deus, você tem um pai que pode tudo. Beleza, né? Bonito. É esse pai, às vezes, que a gente desperdiça, né? Por quê? Porque a gente se torna... Porque quando sua filha cresceu e ela ficou adulta, provavelmente ela quis ser independente. E é ali onde ela está correndo os riscos do mundo. E aí você, como pai, precisa deixar que isso flua de alguma maneira. Mas Deus é pai de todos, inclusive dos nossos pais. Então, a tua filha, o primeiro contato com ela foi você. Mas se você é pai ou mãe e cuida de um filho, é claro que o ideal é que o meu filho entenda que eu sou o pai biológico, mas existe um pai que o meu filho precisa conhecer. E veja bem, é tão legal quando a gente... Você falando das coisas do mundo, no momento em que você põe um espaço para que Deus esteja acima, eu ponho esse espaço, você põe esse espaço, a gente, quando tem uma divergência, a gente tem um espaço aqui de Deus para que a gente consiga conviver. A gente tem um pai comum. E quando a gente não tem isso, a gente não é mais difícil que as divergências consigam ser resolvidas. Com certeza, e é sobrenatural. Não é? É aquilo que o Edson falou. Um pai sobrenatural, como é o que a gente tem, pode resolver casos insolúveis entre emoções e sinapses que acontecem. Exatamente. Que só ele bota a mão lá e aquilo se desfaz. Isso aí. E ainda tem outra coisa. Eu cria. E ainda tem outra coisa. Existe uma tendência social de que o teu filho ele atinge a maioridade, ele vai seguir a independência dele, você não precisa cuidar dele, né? Ele cuida dele. E com Deus não, né? Até o final da nossa vida ele pode cuidar de nós. Até depois do fim, né? Até depois do fim. É isso aí. Por isso que há uma importância de ter Deus no nosso seio, né, cara? Da nossa casa, do nosso lar, com todos. Porque isso é a única relação que não tem fim, que não acaba. Eu quero até ler esse pedacinho aqui. Veja bem, depois dele contar essas parábolas, tanto a do juiz quanto a do cara que orava, que elas têm toda a relação, vem essa parábola que traz essa relação que a gente estava falando agora. A parábola não, agora é um fato, aconteceu isso aqui. Olha para você ver. No versículo 15 de Lucas, estamos aqui em Lucas 18, versículo 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que eles abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Entenderam nada, tá vendo? Eles não estavam entendendo. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse, aí é que vai, man. Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Em verdade eu digo e afirmo a vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não entrará nele. Pronto, concluiu o que a gente estava falando. Espetacular isso aqui, cara. Isso aí. E às vezes a pessoa pensa assim, é porque a criança é inocente. Não tá conectado a isso, cara. Outro dia eu ouvi um caso de uma criança pequenininha assim, sei lá, 4 anos, 3, 4 anos, a criança falando, dando assim, exortando o pai, como se o pai tivesse errado, num caso que a criança estava fazendo um julgamento sobre uma questão de família. Eu vi o filho ali furioso, apontando pro pai, mano, dizendo o que o pai tinha que fazer. Quer dizer, crianças muitas vezes sabem o que estão fazendo dentro do instinto deles ali. Quantas vezes uma criança já não falou para outra de maneira inocente, mas já falou, eu não gosto dele. Não tem essas coisas de criança. Honestidade. Elas têm uma honestidade ali genuína. Não tá ligada à inocência.
Aqui tá ligado a isso que a gente tava falando, a dependência. Um filho é completamente, até a idade de criança, dependente de um pai, cara, de uma mãe. Solta uma criança na rua e aí, o que será dela? Ela é extremamente dependente. É o que ela mais tem de característica como filha criança. E tá ali no momento, né? Aberto ao momento que tá acontecendo, né? A relação de uma criança de confiança com o pai não é comparável a nada nesse mundo. Nada. A criança, tanto é, até certo ponto, ela nem quer ir no colo de outros. Ela só quer ficar com a mãe e o pai. Olha, tal qual é a relação de confiança e de cumplicidade com aquele outro ser, não com outros. Ela não trai. Ela não trai. Aquilo que ela tem com o pai ou a mãe não é poluído. Aquilo não entra resíduo ali. É honesto. É como se fosse um imã. Ela conecta com a mãe ou com o pai de uma maneira que não é blindado. E existe uma confiança, né? É uma confiança que Cristo está mostrando pra gente, né? Ela entrega a vida dela todinha, né, man? É a confiança. O pai pode estar subindo numa corda bamba, ela olhar pra ele e ele tá bem, ela tá ali na dela. Tá ali na boa. Você me lembrou um negócio, cara. Tô falando muito. Hoje, meditando nessa palavra, man, o Espírito pediu pra eu dar uma volta, dar uma caminhada, e aí eu fui andar em volta da minha casa ali, e tem uma praça e tal, dei uma volta assim, dali a pouco eu vi essa árvore, uma árvore que era um pé de amora. Uhum. E aí eu olhei e tal, aí saí do pé de amora, pensei sobre o fruto. Dali a pouco eu vi um lugar que estava cercado com uma grade, mas era um lote vazio, vago assim. E aí eu vi um quero-quero, um par de quero-quero assim, perto de uma árvore, e tinha outros passarinhos vindo, e quando esses outros pássaros vinham, esse quero-quero ele voava assim, tentando espantar esses outros passarinhos. Aí eu parei e fiquei ali olhando um tempo. O que tá acontecendo ali? Meu irmão, dali a pouco eu vi 2 filhotinhos de quero-quero, velho, Aí, pronto. andando do lado da árvore. Olha pra você ver o que eu vi hoje. E aí, toda vez que um passarinho vinha, esse quero-quero tava ali de vigia. Tinha 2, um par. Ali, os 2, uma família. Eles estavam ali, quando esse vinha, ele já antecipava mesmo. Os passarinhos nem conseguiam pousar no lugar. Agora, eis a questão. O que estava acontecendo com os filhotes? Irmão, eu vi exatamente isso aqui que ele tá falando. Os filhotes nem estavam vendo passarinhos outros. Eles estavam ali, felizes ali, andando pela graminha, descobrindo, bicando pra ver se achavam uma minhoquinha e tal. E eu ali vindo aquilo, cara. E eu pensei, olha pra você ver, esse filhotinho, olha a sabedoria de Deus onde tá. Até ali manifesta a relação de Deus com nós. A criança com os pais. Isso aí. Que é o que ele disse. Se você não for como uma criança, para Deus, dependente, entregue total, com uma relação de confiança. Como esses filhotes estavam ali dando aula pra gente, correndo um risco, ao mesmo tempo, tendo pais ao lado que estavam cuidando de toda a segurança. E ali é um mundo predatório. Realmente eles corriam um risco de vida. E a gente, por muito menos, a gente já às vezes busca outras fontes. Mas a gente realmente aprende. Isso me lembrou uma cena que eu vi também na praça. A moça vindo, trazendo seu filho, e ele tava fazendo birra, querendo ir pro outro lado. Aí ela pegou, botou ele no colo. E aí, chorou, mas daqui a pouco olhou, porque a mãe tava andando pra frente, foi olhar pra frente e parou. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente birra, a gente fica ali querendo uma coisa, e Deus às vezes está falando, é por aqui. E muitas vezes a gente é carregado no colo. Sim. É só se deixar ser como uma criança. Sim, cara. Pra Deus. E a criança faz o quê? Desfruta do ambiente. Aqueles filhotinhos desfrutavam daquele lugar ao lado de uma árvore, enquanto o pai trabalhava. Também, né? Que, a criança não se preocupa com o que vai comer amanhã. Com o que vai vestir. Com o que vai vestir.
e nem como ele vai morar, nem nada. Cara, sensacional essa analogia dele. Né? Não é, man? Se a gente se colocar nesse lugar, a gente vai entender exatamente o que ele estava querendo dizer para nós hoje. É isso aí. O que é o mais difícil de ser cristão? Não é isso? Entregar. E voltando lá naquela primeira, é isso, né? Ele foi lá, disse se esvaziou do que estava impuro, se entregou na mão de Deus e desceu do monte, onde eles foram orar. Né? Cara, É uma lição. Parece tão simples. E era pra ser, né, cara? É que em algum momento a gente perdeu, né, cara? Isso. Mas que bom que a gente encontrou de volta. E vem realmente encontrando a cada momento, né? Vem. Cada leitura dessa, cada entendimento melhor que a gente faz. E você vê um simples trecho de uma criança que ele botou aqui e que não foi ele que trouxe as crianças. Levaram as crianças pra ele. Vê que todas as coisas ele pega e faz com que a gente entenda o que é o reino dele, né? Tipo assim, ele não fica perdendo tempo. E olha que quem tá ao seu lado, às vezes vai estar dizendo, não, tá tudo errado. Porque ali eles queriam levar as crianças e eles não queriam, os discípulos não queriam deixar. Você vê como a gente é difícil de entender. E é aqui que a gente entende o caráter de Deus, né? Como Deus pensa, como Deus é. E o que ele espera de nós. E Cristo vem falando aqui pra gente, né? É só parar pra gente ler. E é Um simples. manual. Se você seguir ali, você tá na vida. E descortinado, não tem nenhum segredo. Tem um último episódio aqui que eu vou ler aqui rapidinho pra vocês. Esse episódio vai reunir tudo isso que a gente leu e colocar num fato acontecendo e a gente vê um resultado magnífico que é quando é desse jeitinho. Vamos ver. Na mesma sequência, no versículo 35, ele vai falar de um cego, cara. Ele vai curar um cego. Mas olha como é que ele faz isso. Olha como é diferente a maneira que ele tá fazendo, man. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó, porque ele estava indo para Jerusalém. Isso aqui ele já estava perto de se entregar e tal. Já estava nos momentos finais dele aqui. Ele estava fazendo uma viagem de uma cidade a outra. E ele estava passando por essa aqui que chama Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Só aí a gente já entende umas paradas aqui, man. Porque assim, se o cara estava à beira do caminho, ele já não estava conseguindo fazer o caminho, man. Ele estava à beira do caminho, ele não está no caminho, ele está querendo entrar, mas não deixam. Porque ele está, é como se tivesse ele sido rejeitado, sabe? Como se aquele tipo de gente não pudesse entrar nesse caminho que está ali destinado a todo mundo, menos para pessoas como ele. Então ele já está à beira, ele está à margem. É como se ele tivesse numa favela, ele tivesse desprovido das coisas que todo mundo tem acesso. Beira do caminho é isso. E ele está contando com os passantes, né? Ele tá ali. Ele tá pedindo, parado, já dentro de uma miséria. Então, ao lugar que esse cara já está. Ele não tem nenhum problema em estar desse jeito. Porque ele sabe que a realidade é essa. Tem problemas, óbvio. Estar nessa realidade é o pior do que alguém pode estar, né? E ele era cego ainda. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Aí disseram pra ele, Jesus que tá passando aí, Jesus de Nazaré. Aí, olha o que esse cara fez. Lembra da primeira parábola que a gente leu, que é do juiz e da viúva? Uhum. O que ela era? Persistente. Uhum. Olha o que esse cego fez. O cego, quando ouviu que era Jesus que estava passando, começou a gritar. O quê? Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Mas aí, quando você resolve entrar em ação e falar com aquele que tudo resolve, mano, olha o que acontece. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Entretanto, mas aí o que ele fez? Ele continuava gritando ali, né? Igual quem? Igual a viúva. Sim.
Ele continua que aqui era na vida real, ali era uma parábola, aqui é vida real. Igual a mulher do fluxo de sangue Que também. é isso? Igual a mulher do fluxo de sangue. Rompeu as barreiras, né, velho? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Continuou gritando. Jesus, então, ele fez? Ele parou e ordenou para que aquele homem fosse trazido à sua presença. Meu irmão, o Deus parou, meu irmão. É isso que vai acontecer na tua oração, entendeu? Quando tu Ele chegar parou. ali, o que tu vai fazer? Ele Parar parou. a Deus, mano. E falar assim, chama o Renato aqui, eu quero bater um papo com ele. Vem cá. Chama o Carlos aqui, chama o Edson. Você não acha que isso demonstra também que ele tem uma sensibilidade muito grande à fé? Que todos esses que chegaram até ele vieram com uma fé tão grande, independente de conhecer ele ou não, Algo em comum, você diz? destacou, como se a fé dele fosse maior, né? É. Ali naquele... Perfeito, man. Alguma coisa dentro Que queres dentro que eu dele que te chamou a faça? atenção, como se Deus tivesse um radar, ele tá assim olhando, pintou ali uma fé, aquela fé brilha assim diante dele, sei lá. Nossa, ele, sensacional, cara. E ele coloca Sensacional. ali, né? Que queres que eu te faça? Na sequência, Ele pergunta. mas o mais importante, Não é o que ele tá vendo como ele tá, qual o estado dele. mas o mais importante aí, man, Você vê é isso. ele ter parado Deus, man. Se você tivesse Deus na sua frente e falasse assim, o que você quer que eu... Meu irmão, você tem a vida resolvida, bicho. Então, Se você tem, porque Ele- até então ele só gritava, man. Mas você ter Deus na sua frente dizendo, estou que aqui. queres que eu lhe faça? Ah, meu, aí, E você vê aqui essa parte pra mim ela é bem interessante porque ele é cego e pede esmola. ele está à margem. É. Discriminado, man. E aqui mostra o jeito de Deus agir. Ele pergunta ali: o que queres que eu te faça? Ele ainda perguntou. Então, Porque você ele chama não a tá, atenção de ele Deus não primeiro. tá olhando pra Mas ele. depois ainda ele vai perguntar. Não, e ele não tá olhando pra ele como um cara que é cego ou que está precisando de alguma coisa. Verdade. Que tá pedindo esmola. Ele não tira um. Ele deixa com que ele fale o que ele precisa. Como Deus não dá aquilo que não é o que você quer. Às vezes no teu coração é ter um cafofozinho. Mas aí ele te dá uma mansão. Entendeu? Isso. Mas no teu coração, tu já queria um cafofozinho. Mas se você não quisesse... Cara, muitas coisas a gente ganha pela graça de Deus. Mas ele deseja que a gente queira aquilo que a gente quer pedir. E aqui volta a importância do orar. Porque aqui ele conseguiu chamar a atenção de Deus e Deus pergunta pra ele: o que queres que eu te faça? Cara, E aqui ele fala que quer Senhor, voltar a enxergar, né? eu quero ver de novo. Ele fala, mano. Cara, olha a ousadia desse cego. Eu quero ver de novo, meu irmão. Eu tô acreditando que você é o cara, entendeu? Depositou nele. Esse aqui se fez como uma criança, entendeu? Esse aqui falou, pai, me dá isso aqui, entendeu? Esse aqui colocou ali o impossível na mão daquele que resolve todas as coisas. É bem isso. E aqui ele coloca isso, né? Ó. Então Jesus determinou: Veja, volte a enxergar. a tua fé Aí, Edson, te curou. a tua fé, É isso aí. Isso tava falando. cara, é algo em comum e é o que tem valia, né, man? Como tá escrito, é impossível agradar a Deus E sem fé. E naquele mesmo instante, o homem recuperou a visão. E Você aí vê o que ele fez? Depois que ele enxergou, ele fez o quê? Fala aí. E a capacidade de ver, passou a ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Ah, meu filho. Porque uma vez que você é restaurado e tem a primeira comunhão com ele, você passa a seguir, man. E você enxerga E você vê aquilo como que é a verdade. para cada um é personalizado, Ele né? teve duas visões, né? A visão natural natural e a visão da verdade, né, da man? verdade. E como que Deus é personalizado com a gente, né? Como que esse caminho ele é único para cada um. Aqui nesse caso foi instantâneo. No outro caso, ele passou o barro
no olho do servo. Então, para cada um é uma forma diferente. Não é porque Deus fez assim com o irmão que vai ser igual com você. É personalizado. É lindo demais, cara. Nosso DNA, né? É do jeitinho que a gente precisa. É realmente um Deus que nos conhece, sabe? Você tem um pai que realmente sabe quantos fios de cabelos você tem ainda. Ele sabe o que faz os seus olhos brilharem de novo. Aquele pai que sabe o que faz o teu coração bater mais acelerado pela emoção daquilo que você está vivendo. E isso ele sabe tudinho. É esse pai que disse: o reino de Deus é daqueles que são como uma criança. Ele sabe de você tudo que não é bom e todas as mazelas que se encontram no seu ser. Então, busque ele do jeito que você está, como você estiver, porque ele já sabe disso. E hoje vocês aprenderam um caminho. O caminho é esse que hoje a gente viu através da viúva, através do cobrador de impostos, da criança, e agora de um cego. Esse Deus é maravilhoso, man. Amém. Amém. Rendo graça. Esteja com ele. Carlos, obrigado por esse momento, por esse dia. Até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Edson, valeu a participação. Obrigado por vocês estão com a gente aí. É isso aí, meus amigos. Tamo junto. Todo tempo com você no Spotify, no YouTube. Compartilha aí, curte aí. Deus abençoe. Tenha uma boa semana, um bom domingo para vocês. Bom finzinho de sábado, né? Até o próximo. Até o próximo.